Olá, Pastor Kleber aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Quero ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 e 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: Venha e veja. Na época de Jesus, não era comum identificar as pessoas a partir do seu sobrenome, mas a pessoa era identificada a partir da cidade a qual ela nasceu, a região a qual ela pertence, ou também pelo nome de seus pais. Acontece que cada país tem uma certa região que não é vista com bons olhos, que é discriminada, que não é considerado um local assim tão sofisticado. A Galileia, que era o norte ali da Palestina, era um lugar assim. E Nazaré era uma cidade que ficava então na região da Galileia. Por isso, quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas diziam: esse é Jesus de Nazaré, esse é Jesus, o filho de José, o carpinteiro. E quando então Filipe apresenta ou fala de Jesus para Natanael, Natanael então logo indaga: Jesus de Nazaré? Ora, Nazaré não é um lugar muito sofisticado. Nada de muito bom vem lá de Nazaré. Mas Filipe faz um desafio a Natanael e diga: vem e veja, vem e confira se ele não é aquele de quem Moisés falou, se ele não é aquele de quem os profetas também falaram. Veja que interessante, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, mas Jesus não havia nascido em Nazaré, ele fora criado em Nazaré, mas ele não havia nascido em Nazaré. E isso por causa da profecia. O Messias deveria vir da cidade de Davi. A cidade de Davi era Belém. Então, quando Maria estava já grávida, o imperador César Augusto, ele quis fazer um censo e as pessoas tiveram que sair das suas regiões, das regiões onde viviam, e até a cidade de seus pais para se registrarem, para que assim o império pudesse então ter o controle sobre a população. Acontece que José era da descendência de Davi, então ele teve que sair de Nazaré e ir até Belém. E foi assim que se deu o nascimento de Jesus. Jesus, então, de fato, é o Messias. E aquela promessa de que o Messias viria da cidade de Davi se cumpre na pessoa de Jesus. Mas ele foi criado na região da Galileia. E ele iniciou o seu ministério ali na Galileia, ensinando, pregando, curando as pessoas. E então também se cumpriu a profecia do profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1, quando ele diz: no futuro ele honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Cerca de 700 anos depois, então, as promessas se cumpriram. Depois que o profeta Isaías falou de Jesus lá no passado, agora se cumpre. Jesus é aquele que nasceu na cidade de Belém, mas Jesus é aquele que foi criado na região da Galileia, na cidade de Nazaré, realizou os seus milagres, trouxe esperança para o povo. O evangelista Mateus, ele fala sobre o ministério de Jesus lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então, em Jesus se cumpre as profecias do passado. Moisés falou a respeito de Jesus, os profetas falaram a respeito de Jesus. E sim, Jesus é aquele que veio da parte de Deus para trazer a salvação aos homens. Foi uma longa espera, mas agora as profecias se cumpriram, a promessa de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus. Muitas pessoas ainda têm o mesmo sentimento de Natanael. Será que isso é verdade? Será que Jesus é tudo isso mesmo?
Esse Jesus que nasceu lá naquela região da Palestina, aquele lugar tão problemático. Será que Jesus de fato ele é aquilo que ele diz ser? E aí é interessante nós pensarmos na palavra de Felipe. Felipe virou para Natanael e disse: venha e veja. Venha e veja, venha conferir se Jesus não é mesmo aquele de qual falou Moisés e falou os profetas. Então, eu queria convidar você para que nesse Natal você pudesse refletir a respeito da pessoa de Jesus. Milhares e milhares de pessoas já foram impactadas pela vida de Jesus, pelo ensino de Jesus. Tiveram um encontro real, pessoal com Jesus e entenderam, sim, Jesus é de fato aquele que veio da parte de Deus. Jesus de fato é aquele de quem falou Moisés. Jesus é aquele de fato de quem falou os profetas. Jesus é o nosso Salvador. Sabe, o nosso Deus, então, ele não se importa com aquilo que os homens pensam. Ele não segue aquelas regrinhas que os homens estabelecem. Deus não tem aquela lista das 10 melhores cidades onde se viver. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu entre os palácios. Jesus não foi criado numa grande metrópole. Ele foi criado numa região até vista não com bons olhos, mas ele é o Messias, ele é o Salvador. Muitos deixam de reconhecer a majestade e a grandeza de Jesus porque ele era uma pessoa simples, ele era humilde, ele era manso de coração. Não perca essa oportunidade de reconhecer quem é Jesus, que nesse Natal nós possamos celebrar a majestade de Jesus. Ele de fato é o Rei dos Reis, ele de fato é o Senhor dos Senhores, ele de fato é o nosso Salvador. Que nesse Natal você possa experimentar a alegria que é ter um encontro com Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus.